Olá a todos! Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos assuntos mais comentados, que é o coronavírus. E depois desse vídeo você vai conseguir conversar com um americano sobre esse assunto, porque eu vou abordar média de 20 vocabulários, os mais usados, e também vou contextualizar essas palavras, então com frases que você pode usar numa conversa, no dia a dia. Então você vai conseguir facilmente conversar sobre esse assunto. Esse vocabulário também pode ser útil para outras conversas sobre doenças. Bom pessoal, antes de continuar, só avisando para dar aquele joinha, aquele like que me deixa muito feliz, agradeço de coração. Uma curiosidade sobre o nome do vírus corona, na verdade eles têm essa palavra em inglês que é corona, que na verdade é coroa, mas é coroa no sentido de aquela luz em volta da lua no eclipse solar, que seria mais ou menos essa imagem aqui, que é diferente do crown, que seria coroa, que é a coroa de rei. Então, no português, coroa ele tem dois significados, né? E no inglês são duas palavras diferentes e dois significados diferentes. O nome do vírus é do latim e corona em latim significa crown, que seria a coroa de rei. This gives it the appearance of a crown. Crown in Latin is called corona, and that's how these viruses get their name. Vamos começar com os 4 vocabulários mais comuns, que seria virus, outbreak, disease, illness. Então, virus é a mesma escrita que português, lembrando que a pronúncia é um pouco diferente. Outbreak seria o surto, uma palavra também muito comum, que na verdade foi um surto que aconteceu. E disease e illness, na verdade, são sinônimos, né? A mesma coisa que doença e enfermidade. Uma das frases que é mais comuns e mais usadas que você pode falar numa conversa é Coronavirus is an outbreak disease that started in Wuhan, in China. This is an outbreak of disease that started in Wuhan, one of the central Chinese cities. Outra coisa interessante de você saber e também você falar numa conversa é que o coronavírus, na verdade, é um grupo de vírus, né? Então você pode falar coronavirus is a large group of coronaviruses, ou você pode falar it's from a family called coronaviruses. Coronaviruses are a large group of viruses. It's from a family called the coronaviruses. Uma observação interessante é que nós não temos o plural de vírus, né? Então a gente fala um vírus ou 10 vírus. Só que no inglês tem o plural, então tem virus, que seria o singular, viruses, que seria o plural. Então você coloca o E e o S e coloca um sonzinho de is, que seria o plural de vírus. Então lembrando que tem a forma de plural no inglês. Uma outra palavra muito comum você ouvir é novel. Então, novel tem dois significados, né? Então, pode ser um substantivo, que é um livro contando uma história, geralmente um romance. E nós temos também um novel como novo, né? Que é sinônimo de new. Então, novel e new são bem parecidos. Como o coronavírus é um grupo de vírus, são vários tipos de vírus, é muito comum eles falarem it's a novel coronavirus. It's considered a new or novel coronavirus. Bom, com essas frases, numa conversa, eles vão perceber que você tem pelo menos um conhecimento intermediário do assunto, mas aguenta aí que tem muito mais. E o próximo vocabulário é fever, the flu, ou só flu, cold, spread. Então, fever seria uma febre, flu ou the flu seria uma gripe e cold seria mais um resfriado. Todos eles têm sintomas parecidos. E o coronavírus, na verdade, ele tem um sintoma parecido com essas doenças. Então você pode falar it's a flu-like virus. Então quando você fala de flu-like virus, na verdade, quando você vê esse tracinho like, acho que a grande maioria sabe o significado de like, que é gostar. Mas o like ele tem um outro significado também muito comum, que é uma preposição de comparação, né, que seria o como. Um exemplo é she sings like an angel. Né? Então ela canta como um anjo. Então é muito comum também esse uso de like. E quando você vê esse tracinho like, quer dizer que ele é um sufixo, quer dizer que é similar com o significado da palavra anterior. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Então você pode falar a ball-like structure, ou seja, uma estrutura parecida com uma bola, similar a uma bola. Ou a cabbage-like vegetable, que seria um vegetal parecido, similar ao repolho. Então, sempre quando você vê esse tracinho like, ou às vezes só like depois da palavra, quer dizer que é parecido ou similar àquele significado da palavra. The flu-like virus has now spread to approximately 24 nations. Spread é uma outra palavra muito comum quando está falando de doenças, né? Spread pode ser espalhar, mas pode ser o substantivo também de espalhar, né? Então, qual seria o substantivo de espalhar? Deve ter pensado espalhamento. Na verdade, nós temos essa palavra em português, espalhamento,
Mas quando está falando de doenças, né, o spread é melhor traduzido como propagação ou disseminação. Então o spread ele pode ser tanto usado como um verbo, espalhar, ou como um substantivo. Outra coisa interessante do spread é que ele é um verbo irregular. Então nós temos espalhar, espalhou, espalhado. É sempre a mesma coisa. Spread, spread, spread. E duas frases que você pode falar. They are trying to stop the spread. Ou the virus is spreading very fast. Então você pode tanto usar como verbo ou como substantivo. The coronavirus is spreading faster and faster every day. And now the Chinese government is working overtime to stop it. Aguenta mais um pouquinho, ainda tem alguns vocabulários bem interessantes que vai ser útil nessa conversa, que é symptom, que seria geralmente usado no plural, que é geralmente mais do que um sintoma. Cough, que é uma palavra bem parecida com coffee, né? Então muitas pessoas até confundem a pronúncia. Fever, que a gente explorou, e shortness of breath. Então aqui nós temos o short, que é uma palavra que acredito que todos conhecem, né? Que é curto, né? O pequeno, coisa curta. E o shortness, quando você coloca o sufixo ness, ele transforma um adjetivo em substantivo. E agora eu pergunto, qual que é o substantivo de curto? Com certeza vocês devem estar quebrando a cabeça aí, porque é um substantivo que a gente não usa muito, né? Qual que seria o substantivo de curto? E você pode falar pequenez, né? Eu procurei, porque nem eu direito saberia como falar shortness em português. Então short, curto, shortness of breath, e breath seria hálito, respiração. Então muitas coisas você não pode traduzir ao pé da letra, e a tradução mais correta seria falta de ar. E esses são os 3 sintomas mais comuns, que seriam fever, cough, shortness of breath. And when symptoms do begin, they usually include a fever, cough, and shortness of breath. In those patients, about 41, 98% of them had fever, 76% had cough, and 55 had shortness of breath. E duas palavras muito comuns para descrever sintomas são os adjetivos mild e severe, né? Então mild seria leve, suave, né? Então você pode falar mild headache, seria uma dor de cabeça leve. E severe seria severo ou grave, né? Então a severe infection seria uma infecção grave. From what is known so far, there can be a number of symptoms ranging from mild to severe. Agora 3 expressões que é bem provável que você já tenha ouvido no noticiário, que é death toll, mortality rate ou death rate. São bem parecidos e são usados quando falam do número de mortes dessa doença. E 2 frases que você pode usar numa conversa que vai causar efeito é the death toll from coronavirus is 2%. Ou SARS, which is another type of coronavirus, the death toll or death rate was at around 10%. Well, as the death toll from the coronavirus in China rises steadily. Well, here, so far, we're talking about a death rate of 2%. Então, como você pode perceber, the death toll from the coronavirus, né, do corona, foi de 2%, né, uma taxa de mortalidade muito pequena. E o SARS, que aconteceu em 2002, foi 10%. Então, ele é bem menos perigoso que o SARS. Então, é bom você usar essa frase para acalmar o pessoal. E o último vocábulo é quarantine, que no inglês ele pode ser tanto usado como verbo ou como substantivo, né? Isso que eu acho muito legal no inglês, é muito mais simples, é que nem spread, ele pode ser um verbo ou um substantivo. Então você pode usar ele como verbo, tipo to quarantine someone, né? Ou seja, quarentenear, né? Uma pessoa, quarentena, quarentear. A gente não tem esse verbo, mas seria mais ou menos isso. Quarentear uma pessoa. Ou to put someone in quarantine, que seria colocar alguém em quarentena, que é muito mais parecido com o português. E nesse vídeo ele usa a palavra como verbo e como substantivo. Australia says it intends to quarantine its evacuees on Christmas Island, and any Britons returning from the city are to be put in quarantine for 2 weeks. Esses são os vocabulários, expressões e frases mais comuns quando falam nesse assunto. Eu fiz um compilado de vários vídeos, documentários, noticiários que eu assisti, eu separei as melhores partes, frases que dá para você usar no dia a dia, numa conversa. Eu fiz um compilado, o link está na descrição do vídeo. Eu fiz 3 versões, sem legenda, com legenda em inglês e em português e com legenda em inglês, então vale a pena dar uma checada. Se você gostou desse tipo de formato de vídeo, falando sobre um assunto que todos estão comentando, explorando vocabulário, expressões e frases, deixa um comentário que eu vou fazer outros vídeos. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.